Geeks! Hoje eu estou aqui para fazer o resumo do Aranhaverso, o primeiro filme, para você assistir esse segundo filme nos cinemas sem precisar assistir a animação de novo. Primeiro, nesse universo, o Homem-Aranha, que ainda não sabem que é o Peter Parker, ele é super bem sucedido, amado por todos, tem propaganda sobre ele, todo mundo conhece. E é isso. Depois vamos conhecer o nosso personagem principal, o Miles Morales. Oi! Ele há pouco tempo começou em uma escola nova, onde ele não está adaptado, ele ainda não tem amigo nenhum. É uma escola interna, onde ele dorme lá. E por ele não estar gostando dessa escola, por ainda não ter muitos amigos e etc., ele não está querendo ir, ele quer voltar para a escola dele, antiga, mas é uma escola super boa, que vai dar oportunidade para ele. E o pai insiste nele ficar nessa escola, e isso dá um pouquinho de conflito entre pai e filho. Nesse primeiro dia aí de volta à escola, ele conhece uma garota chamada Gwen, onde ele se interessa, mas ele não sabe muito bem ainda como se comportar com ela. E à noite ele vai procurar o seu tio legal, que acaba ensinando aí um pouquinho de como pegar meninas pra ele. Pra alegrar o sobrinho, esse tio, ele vai levar Miles para grafitar aí em um lugar super inóspito, era onde era um metrô antigo. Ele acaba sendo picado por uma aranha radioativa. Ele acorda no dia seguinte se sentindo um pouquinho estranho, e quando ele encontra a Gwen, ele vai tentar fazer aí o move que o tio ensinou. Só que obviamente dá errado, porque ele gruda a mão dele no cabelo dela e não desgruda mais. Já sabemos o que é isso. E a menina acaba tendo que cortar o cabelo dela, tipo, curto. Por conta dessa situação. Depois disso, acaba vindo um segurança atrás dele por saber que ele está fugindo à noite. E aí o Miles, como uma pessoa nada culpada, sai correndo desesperadamente, começa aí uma perseguição na escola. No momento, ele acaba indo para fora da janela, e só que ele acaba sendo grudado na parede, e a Gwen vê ele conseguindo se grudar na parede. Ele vai para o próprio quarto, e lá ele encontra um gibi, um HQ, de Homem-Aranha, e ele começa a perceber semelhanças dos poderes dele com os poderes do Homem-Aranha. Por conta disso, ele volta lá no lugar onde ele estava grafitando com o tio para ver a aranha que picou ele. Ele vê que a aranha não é nada comum, e aí, BUM! Vem uma explosão. E aí aparece o Homem-Aranha real, oficial. Lá, ele acaba salvando o Miles. E aí ele tem lá o sensor aranha dele, acaba avisando que o Miles é como ele, é um aranha também. E aí vem o vilão o Homem-Aranha ele tá meio se ferrando, e aí ele entrega uma chave para o Miles, pedindo pra, enfim, guardar ali pra ele. Porque essa chave vai salvar o multiverso. O Miles dá uma fugida, esconde, os vilões não viram o Miles, tá, em nenhum momento até então. E aí o Homem-Aranha morre. Nesse momento a gente descobre que quem tá por trás disso tudo é o Rei do Crime. Obviamente o Miles faz um barulhinho, eles veem que existe ele, e eles mandam vilões atrás de Miles que conseguem fugir. Ele conseguiu fugir, está salvo em casa, começa a ver a repórter dizendo que o Homem-Aranha morreu e que na verdade o Homem-Aranha era Peter Parker. E aí o mundo inteiro tá em luto, pá, homenagem, Sininão, Homem-Aranha, a pessoa mais maneira do mundo. E aí nisso o Miles compra uma roupa de Homem-Aranha dessas, assim, mentira, é uma roupa muito pior que a minha, tá? Metida. E aí nesse meio do caminho ele encontra uma pessoa que parece meio que tá perseguindo ele vai lá, bota a mão na pessoa e pum, a pessoa toma um choque e sai longe. Quando ele vai ver quem é a pessoa, é um Peter Parker. Só que é um Peter mais velho, mais gordo, enfim, mais acabado. E aí ele enfim, consegue salvar o cara acorda, eles descobrem que esse Peter é de um outro universo, e conta um pouquinho da história dele, como tudo deu errado, como ele fez um monte de erro na vida, e ele acabou onde é que está, e aí por acaso ele foi levado para o universo de Miles. E aí eles decidem descobrir como mandar esse Peter de volta.
tá? Nisso, o Miles vê que a chave dele, que o Peter morto deu pra ele, é muito Peter, que o Peter morto deu pra ele, tá quebrada. E aí os dois vão decidem invadir um laboratório. Na verdade, o Miles era só pra assistir, mas enfim, é o Miles. E aí eles vão lá invadir, só que o laboratório é da Doutora Olivia Octopus. Traduzindo um Dr. Octopus, só que mulher. E aí o Dr. Octopus começa a atacar eles, a gente descobre que o Miles tem invisibilidade, então ele dá choque e tem invisibilidade, nada que o Peter original tem. E aí eles estão correndo, fugindo, e a Dr. Octopus atrás, e aí o Fisk tá lá, o Fisk, rei do crime, tá lá, e eles fogem, pim, 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 e aí o Miles começa a conseguir fazer o PPP e tal, eles estão quase perdendo, por quê? Porque o Peter do outro multiverso, esse que tá vivo, ele dá uns tilt. Dá uns tilts nele porque ele não é desse universo, então as células dele não estão acostumadas com esse universo, então ele dá um tilt. Inclusive é por isso que ele tem que voltar pro universo dele, porque senão ele vai morrer se ele continuar nesse universo. E aí quando eles estão lá fugindo, toma um tilt, eles iam ser pegos pela Dr. Octopus, só que aí aparece outra aranha. E quem é? É a Spider-Gwen, a Gwen-Aranha, que é nada mais nada menos que a amiga do Miles da escola. Ela veio de outro universo e ela foi levada para aquela escola nesses poucos dias, porque o sentido da aranha dela levou ela até o Miles, que é outra aranha. E ela vai salvar ele, só que ela é maravilhosa, lá, feio do negócio, consegue lá salvar eles. Os três estão conversando como, enfim, poder voltar para o universo deles. Eles decidem ir para a casa da tia May, para ver se por acaso o Peter tinha algum lugar específico que eles pudessem consertar a chave do portal, enfim, a chave que o Peter morto deu. Chegando na tia May, a tia May vai levar eles basicamente uma Spider Caverna, tipo a base caverna, só que do Homem-Aranha, Spider Caverna. Venham comigo. E aí eles conhecem mais 3 aranhas que foram parar naquele universo. O Porco-Aranha, o Aranha Noir e a Penny Parker. Cada um de universos diferentes. Todos eles se unem pra tentar resolver o problema. A Penny, que é super tecnológica, tirando ela tem um robô, ela vai consertar a chave. Nesse meio tempo, o Miles é perseguido pelo Gatuno, um dos vilões. E aí ele descobre que o Gatuno é o tio legal dele. Aí eles estão lá, enfim, nesse caminho aí, tentando resolver a situação deles. Eles percebem que um deles vai ter que ficar neste universo, tá? E aí o Miles fala, cara, que não, eu fico nesse universo, porque esse universo é o meu, e vocês todos voltam, eu resolvo isso. E aí eles falam, cara, você não é aranha ainda, você não tem habilidade, você ainda não tá preparado. E aí eles tentam provar para o Miles que ele não tá preparado. Nesse caminho todo aí que acontece mais uma explosão, um monte de vilão invade, aranha contra vilão, lá. E aí o tio do Miles vai atrás dele. E ele tá quase matando ele quando o Miles revela que é ele. E aí o tio dá uma travada, assim, e aí vem o rei do crime, dá um tiro e mata o tio dele. E aí vem aquela cena, tio Ben, que a gente já conhece, só que com Miles. E aí ele tá lá sofrendo, só que pra piorar toda a situação dele, já tá perdendo um tio e tudo mais, o pai dele assiste a cena e vê um Homem-Aranha com o irmão no colo, morto. Ele vai ver, o irmão tá morto, ele culpa o Homem-Aranha por aquilo. Beleza, continuam lá, o Miles volta pro apartamento dele na escola. O pai vai até ele pra tentar contar a situação. Nesse tempo que ele está indo lá, os aranhas chegam pra tentar consolar. Dizem que vão atrás da máquina porque a chave tá pronta pra eles poderem voltar pro universo deles. Só que o Miles não vai porque ele não tá pronto. E aí eles prendem ele lá, cheio de teia, tá preso na cadeira, com o negócio na boca. O pai chega, faz um discurso lá mega bonito, mega lindo, blá 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 blá. Veja esse brilho em você. É incrível. É por isso que eu insisto. O Miles vai lá, se sente esperado e solta choque, destrói toda a teia de aranha que tava prendendo ele. Vai pra tia May, pede ajuda pra tia May pra fazer um uniforme novo. Ele pinta o uniforme do Homem-Aranha de preto, pega uns lançadores de teia e vai atrás dos outros aranhas. Começa a porradaria, blá blá blá, tim, pei. O Miles chega pra ajudar. Ele consegue enviar
aí o pessoal pro universo deles. Por último fica o Peter, que não quer voltar, ele disse que vai ficar. E aí mostra um pouquinho que ele tem um pesar de voltar por tantos erros que ele fez na vida, mas o Miles consegue convencer ele aí. E aí ele volta, nisso chega o rei do crime e começa a surrar a cara do Miles. Aí uma coisa que é importante também falar, é dito a motivação do rei do crime para poder abrir o multiverso. A motivação dele é porque quando ele tava lutando com o Homem-Aranha Peter morto, né, que morreu no começo do filme, a família dele, a esposa e filho, veem ele lutando, descobrem que, enfim, ele é o rei do crime, etc. E acabam abandonando ele, fugindo dele, de carro. E aí, nessa fuga, eles acabam tendo um acidente de carro e morrem. Então, ele quer um outro multiverso para poder buscar uma mulher e filho em outro universo para ele. Então, eles vão lá, porradaria, pei, tim, 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 tim. O Miles consegue vencer. Com ainda um movimento de cantada do tio, mas aí ele dá um chocão e acaba destruindo a máquina e acaba prendendo o rei do crime. E aí ele prende todos os vilões, incluindo o rei do crime, o pai dele que prende. E aí mostra o pai vendo que não foi o Homem-Aranha que matou o irmão dele. E o Miles liga finalmente pro pai, porque eles não se falaram durante basicamente o filme todo. E aí mostra meio que tá tudo bem. O Homem-Aranha chega lá pra falar com o policial, o pai, que não sabe que o Homem-Aranha é o filho. Esse sinal, policial, Homem-Aranha. Bem enrolado, mas enfim. E aí eles conversam e aí mostram que eles vão ter meio que uma parceria em lutar contra o crime. E já mostra a população amando esse novo Homem-Aranha. E já estamos prontos para ir ao cinema e ver Aranhaverso 2. Se você quiser saber mais sobre esse filme, você pode me acompanhar nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, porque hoje eu tô indo lá assistir, tá bom? Então a gente se vê por lá. Beijinho, tchau, deixa o seu like, compartilha.